A Organização Mundial de Saúde sugere que áreas pobres da cidade sejam evitadas nos Jogos Olímpicos. Entendam bem a importância do que diz esse título, que está publicado no site da OMS, no dia 13, e que o Globo transcreve parte dele na sua edição do próprio dia 13, na coluna onde se fala sobre as Olimpíadas de 2016. O que sugere isso aí? O que nós, vereadores, temos a ver diretamente com isso? Basta que a gente entenda o título para saber o que nós temos a ver com isso. Sugere o site da Organização Mundial de Saúde, senhores vereadores, senhores funcionários da casa. O site sugere que turistas evitem as áreas mais pobres e populosas da cidade, onde não há água encanada nem saneamento básico eficiente. Ou seja, pede para que quem vem ao Brasil não suba em comunidades no Rio de Janeiro, porque lá a água não é encanada, a água não é de qualidade e o esgoto está a céu aberto. Sugere ainda o uso apenas de acomodações em hotéis com ar-condicionado, fechando as janelas, para que os mosquitos não penetrem. O site ainda desaconselha mulheres grávidas a viajarem para o Brasil. E lembro mais, cuidado com as águas da Baía de Guanabara. Lá tem alguma coisa que não é saudável para o ser humano. Todos esses cuidados que estão nessa matéria no site da Organização Mundial de Saúde foram passados para todos os países que virão ao Brasil nas Olimpíadas em agosto e pedem inclusive para que os moradores desses países e atletas desses países ouçam as suas autoridades sanitárias antes de vir ao Brasil para as Olimpíadas. Bom, o que significa isso? Isso realmente, para qualquer um de nós, seria digno de vergonha. Não tem como você reclamar com a Organização Mundial de Saúde. Esta é a realidade. Esta é a realidade que nós temos no Brasil. Uma grande dificuldade para essas pessoas viverem. Não é para os turistas, não. Para as pessoas que vivem no Brasil. E a Organização Mundial de Saúde provavelmente não queira ter tocado num assunto ainda tão importante quanto esse, para explicar que nessas áreas também nós temos hoje os maiores índices de tuberculose. O que significa isso? Significa que os governos brasileiros não dizem a verdade do que está acontecendo no país. Em relação à tuberculose, senhores, que é um grave problema, independente de tudo isso, já se ouviu com absoluta vergonha. Ou alguém tem dúvida que não vamos ficar envergonhados de mostrar uma Baía de Guanabara em que tantos e tantos governos, não foi apenas um, vários governos estaduais passaram por aqui com sugestões e soluções para resolver o problema, receberam dinheiro, inclusive dinheiro de fora, dinheiro japonês, para resolver a Baía de Guanabara, os problemas de poluição da Baía de Guanabara, e nada, absolutamente nada de resultado final apareceu. Mas e a tuberculose? O que acontece? O jornal, a agência de reportagem e jornalismo investigativo, chamada Pública, fez uma matéria que deu o seguinte título: Rio, recordista da tuberculose em tempos olímpicos. O que significa isso? Eles foram fazer a matéria e a primeira grande surpresa para todos nós, que achamos que em tempos de transparência, o discurso das autoridades sobre que a transparência é importante, mas o que diz a matéria: procurada insistentemente pela Pública, a Secretaria Municipal de Saúde recusou-se, vereador Brizola, a Secretaria Municipal de Saúde recusou-se a divulgar quaisquer dados sobre doenças na cidade e nas favelas, para não gerar pânico, segundo o senhor Jorge Eduardo Pio, gerente da área técnica de doenças pulmonares prevalentes no Rio de Janeiro. Ou seja, a entidade, a instituição, nega a dar informações para não causar pânico à cidade. Por que causar pânico à cidade? O que há em relação a isso? Nós vimos aqui agora, alguns dias atrás, e temos visto constantemente, a prestação de contas da Secretaria de Saúde.
com metas a serem alcançadas. E é surpreendente como em nenhum momento ouvimos falar das metas alcançadas no tratamento da tuberculose. Por que não se fala isso? Porque a tuberculose, senhor vereador Paulo Messina, embora possa ser diagnosticada em 24 horas, embora tenha cura com tratamento disponível pelo SUS, a doença continua sendo um dos mais graves problemas de saúde pública brasileira. Por quê? É uma doença que avança em locais de muita densidade demográfica, pouco iluminados e pouco ventilados. O Rio de Janeiro teve, no ano de 2015, 14 mil casos de tuberculose, metade dos quais na capital, na cidade do Rio de Janeiro. A incidência da doença, a incidência se calcula por número de casos diagnosticados a cada 100 mil habitantes. A incidência nacional da tuberculose, que é uma das mais altas do mundo, é de 34 casos diagnosticados para 100 mil habitantes. 34. A incidência da capital, cidade do Rio de Janeiro, é de 82. E a incidência nas comunidades carentes, nessa que a Organização Mundial de Saúde manda os atletas e turistas não viajarem, lá é de 300 casos por 100 mil habitantes. E pasmem, senhores vereadores, na população carcerária, a incidência é de 1.242 casos para cada 100 mil habitantes. Na população de rua, que é outra população com muita quantidade de casos de tuberculose diagnosticados, é 4 vezes maior do que a da cidade, ou seja, ultrapassa os 300 casos por 1.000 habitantes. Essa doença, como nós vimos, não é uma doença só tratada com atuações da área da saúde, mas também com a área da habitação, com a área do meio ambiente. O Rio de Janeiro, no último censo, e isso é importante para a própria informação da Organização Mundial de Saúde, o Rio de Janeiro tem 763 favelas e 1.400.000 pessoas morando lá. É exatamente essa população que a Organização Mundial de Saúde acha que os atletas turistas não devem conviver. É com esta população. O projeto, o Rio de Janeiro, então, tentou discutir o que significa tratar a tuberculose, não somente dando remédios. Porque começou a estudar pela Secretaria de Habitação uma maneira de melhorar a qualidade da moradia nas comunidades. Sabemos que o adensamento é uma coisa importante, a densidade populacional em relação à cidade é muito grande, temos que saber essa avaliação. Qual é a densidade populacional aqui na capital do Rio de Janeiro? 5 mil moradores, 5 mil habitantes por cada quilômetro quadrado. Essa é a densidade geral na cidade. Qual é a densidade das comunidades carentes? 45 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade nas comunidades carentes é 9 vezes maior do que a densidade no resto da cidade. O que significa isso? Casas aglomeradas, população aglomerada, falta de luz e falta de ventilação. A prefeitura resolveu fazer um trabalho sobre isso, atuando no Morar Carioca, que é um projeto importante. Fez um acordo em 2011 com o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, para tentar fazer o quê? Melhorar a qualidade. Houve um trabalho muito interessante na Rocinha, no chamado Beco da Tuberculose. Era um local que tinha enorme quantidade de casos de tuberculose. E lá, através do PAC e do projeto Minha Casa Minha Vida, fizeram não somente construíram casas novas, mas abriram ruas e desadensaram aquela região. Isto levou à criação de uma rua nova, chamada Rua 4, aonde foi medido posteriormente, está sendo medido constantemente, estão sendo medidos os índices de tuberculose e, evidentemente, que não se encontrou a mesma quantidade a mesma incidência de tuberculose nesses locais onde a luz penetrou, a luz do sol chegou, a ventilação atuou e as pessoas tiveram mais dignidade de vida. Então, hoje nós temos uma situação em relação à tuberculose absolutamente grave. Mas o que aconteceu em relação à política pública, para que eu possa encerrar, que eu já vi a luz vermelha? Apesar, o que a gente encontrou em relação a isso? Apesar das melhorias com quadros como esse na Rocinha, a mudança ainda é suficiente. Isso é a matéria da revista pública, da Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo. A arquiteta Solange Carvalho, uma das fundadoras do Arquitraço, desde 94, e participando de projetos urbanísticos para favelas,
foi o escritório corresponsável pelo plano urbanístico da Rocinha em 2006. Entre outras mudanças, fez o alargamento da Rua 4, esse exemplo que nós demos agora. O projeto de urbanização da Prefeitura para as favelas não tinha verba para fazer melhoramentos habitacionais. Consistiam apenas em abrir ruas, levar serviço de saneamento, criar praças e equipamentos. Isso era o que o projeto tinha e a Prefeitura não queria fazer. Mas nas favelas muito densas, não adianta se não mexer nas construções, se não desadensar, como foi feito nessa comunidade da Rocinha. Em 2011, a Prefeitura do Rio lançou um ambicioso programa de urbanização, o Morar Carioca, feito mediante um convênio com o braço fluminense do Instituto de Arquitetos do Brasil. Previa realizar melhoramentos habitacionais ligados à saúde. Não são... Porém, pouco se concretizou e o IAB desistiu do programa em 2013. Hoje em dia, essas melhorias não são conduzidas por nenhum órgão público. Como não há leite suficiente na cidade também, a doença, quando não identificada, é comum que a pessoa doente permaneça nessas comunidades, nesses locais profundamente adensados. De acordo com os urbanistas e arquitetos, as ações de urbanização e melhorias das favelas estão praticamente paradas há 2 anos. E o presidente do IAB, Pedro de Luiz Moreira, diz que é difícil não relacionar a pausa nas obras do Morar Carioca com a reta final dos projetos olímpicos. No meu entendimento, diz ele, deixaram as favelas para lá. O prefeito chamou em 2011 para fazer um concurso público, declarou que gostaria de ter até 2020 todas as favelas urbanizadas. Selecionamos 40 equipes de arquitetos, sociólogos, mas a prefeitura só contratou 11 equipes. Ou seja, este projeto, que poderia modificar ou melhorar de alguma maneira o adensamento, não prosseguiu. E a tuberculose é uma realidade. Eu queria mais uma vez lembrar para encerrar que a sociedade carioca tem que se sentir muito envergonhada com isso que nós estamos oferecendo. Sem a maquiagem e apenas com a realidade. A situação da saúde no Rio de Janeiro, a situação da moradia no Rio de Janeiro, a situação do transporte público no Rio de Janeiro, a situação do meio ambiente no Rio de Janeiro é vergonhosa. Mesmo com os recursos que vieram aqui para a Olimpíada, esses setores passarão por uma grande vergonha. E esperamos mais ainda entender qual é o legado. Qual é o legado que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai trazer para nós? O que nós temos de direito de receber deste governo, que eu espero que esteja saindo, indo embora. Muito obrigado.